Olá, amantes da velocidade. Mais um trabalho dirigido da Inline Produtora de Canoas para o Campeonato Gaúcho de Endurance. Já acompanhamos a volta de apresentação e aquecimento, segunda etapa do Gaúcho de Endurance no Autódromo Internacional de Tarumã. Pole position do MCR Classe 2, de Darcy Marini, Felipe Bertual e Alexandre Finardi. Cravaram a pole com o tempo de 1 minuto, 4 segundos, 389 milésimos, equivalente a uma média horária de 168 km por hora. Acompanhamos a largada já pulando na ponta, o MCR número 4 da equipe Marini Bertual, ou Bertual Marini, da equipe Bertual. Tá aí Felipe Bertual assumindo o comando do carro, Gustavo Freire é o segundo, parece aí o Audi A3 de Carlinhos de Andrade e Wagner Amorim. E as imagens aqui na chegada da Curva do Laço. Prova de 3 horas de duração, com 2 janelas obrigatórias. Carros aí até classe 5, classe 1. Infelizmente, falando em classe 1, a gente sente, né, impossível não sentirmos a falta do Tubarão, né? Carro que acaba abdicando desta temporada de 2012, mesmo tendo vencido a primeira etapa no circuito de Guaporé, fora nesta segunda etapa o Tubarão. Quem volta é Délcio Dornelles, com aquele golzinho preto e branco ali, Délcio e Marcelo Dornelles, a dupla familiar aí, pai e filho. Aqui o Logos Guaporense, Telmo Júnior, Igor Everly e Ed Louco Postal, os voadores guaporenses, tradicionalmente figurinhas carimbadas no paddock do Gaúcho de Endurance. Felipe Bertual domina, tem como companheiros o Darcy Marini e o Alexandre Finardi. Na classe 3 aí, protótipos classe 3, vai dominando o Vitor Aneres, com o protótipo número 55 da equipe Motorcar. Seguido deste carro aí, o MCR 96 do Hardcall Júnior e Eduardo Satinho, Eduardo Espírito Santo, o Satinho. Felipe Bertual no comando do MCR, absoluto na ponta, carro que cravou a pole position. Está aqui o Gustavo Freire sustentando, hein? Em cima dele, o Ford Fusion da equipe Conrad, pilotado, outro piloto que está de volta, Daniel Seolino, botando a maior pressão. E a Ferrari com o Fernando Poeta. Aí a Ferrari número 18, Fernando Poeta, Alexandre Silveira e o Giovanni Bianchessi. Carros da Turismo Classe 4. Completando volta, o Felipe Bertual, piloto que teve a responsabilidade da largada e vai se mantendo absoluto na ponta. Aí o retorno do Délcio Dornelles, piloto que ainda se recupera de um acidente na temporada passada no Autódromo Internacional de Guaporé. E graças a Deus está bem, já está, a gente poderia dizer, praticamente recuperado o Délcio Dornelles. E como sempre, cada vez que o Délcio Dornelles volta com muito talento, com muita competitividade. O cara não é mole, é um dos grandes campeões de endurance. E o velho Perna com certeza fica muito feliz em rever o gol, ou o gol número 3, o carro número 3 da equipe Dornelles. Está aí o Pedrinho Ávila, enroscado Pedrinho Ávila, na Turismo Classe 5, com o carro 25, guaporenses também, Pandolfo e Troian, pilotos da cidade de Guaporé, fizeram a sua estreia no circuito guaporense na primeira etapa e já estão mostrando a carinha aí na Turismo Classe 5 nesta segunda etapa. Continua a pressão do Daniel Seolino para cima do Gustavo Freire, protótipo também da equipe Motorcar ali, pilotado pelo Gustavo Freire e pelo Sérgio Maninho Cardoso. Outro piloto de uma geração que já está sendo extinta, hein? E o Maninho Cardoso invariavelmente acaba acompanhando o trabalho de seus pilotos, às vezes em muitos casos bem mais jovens, como é o caso do Freire, e o Maninho faz uma parceria impecável. Outro grande protótipo de uma dupla muito conhecida. Este carro aí, carro número 0, Juliano Fantin e o Celso Ponzoni. Para completar o trio, só falta o Tito Dalmas. O trabalho do Juliano Fantin, sempre muito eficiente, muito rápido, muito competente. E o Poeta chegando na Turismo, tá ganhando volta aí a Ferrari, mas não encontra a vida fácil ali não com o Dornelles, hein?
Aí, abrindo espaço agora o Fernando Poeta. Enquanto isso, carro de resgate na pista do carro do Aldoir 7 e do Lias. Aqui o carro 52, Tamar Peretti, Glauber Xisté e o meu colega locutor Gilvan Dalloglio. Locutor e piloto. Aliás, eu tenho visto mais o Gilvan pilotando. Apresentando aqui quem está em nossos estúdios nesse momento, nosso cinegrafista, editor, produtor, diretor, Marcos Mosqueta. 15 anos, captando o que há de melhor do automobilismo no Brasil. Equipe que começou modestamente trabalhando nos campeonatos gaúchos e hoje reconhecido seu trabalho no Brasil inteiro. Olha só que botada, hein? O Daniel Seolino em cima do Gustavo Frei. Barbaridade impressionante, mas aquele carro já vem com alguma dificuldade, hein? O Dallara com o Gustavo Frei do Sérgio Maninho tem dificuldades. Carro que largou muito bem, esteve sempre presente até as 17 voltas iniciais desta segunda etapa do Campeonato Gaúcho. Olha que briga bonita, briga de gente grande aqui, meu. Briga de gente grande em Tarumã. Aqui é a Ferrari e o Ford Fusion, que carrega um potente motor que rasga a reta, rasga o circuito inteiro. E o ronco desses motores é com certeza um espetáculo à parte no Campeonato Gaúcho de Endurance. Vamos acompanhando a sequência da briga destes dois pilotos que protagonizaram um bom duelo. Aí o Fernando Poeta a bordo da Ferrari e o Daniel Seolino no Ford Fusion. Lá encontram, mas aí na frente dele já foi ultrapassado o Márcio Martins, o golzinho 53 da Turismo Classe 5. Aí se embora, hein? Botou pressão o Daniel Seolino. A pressão era de altíssimo ritmo. O ritmo desses carros em Tarumã quem conhece Tarumã sabe que esses carros impõem a um piloto em Tarumã um ritmo alucinante. Não tem outro termo para que a gente possa definir um ritmo de carros desta potência no desafiador circuito de Tarumã. Aí vem eles, misturado entre os carros da Turismo Classe 5, procurando com muito cuidado o melhor espaço para evitar jogar tudo fora. É um momento delicado e isso é vivido pelos pilotos durante as 3 horas de prova. Nós não chegamos nem à primeira janela e a pilotada de carros mais rápidos já encontra tráfego pela frente ainda logo nas primeiras voltas da competição. A gente poderia dizer primeiras voltas de um panorama de uma competição de 3 horas, onde são realizadas mais de 140 voltas aproximadamente no circuito de Tarumã. Aí a Maserati 111, Jefferson Poole, do Wilson Júnior e também do Paulinho Hutzen, outro que está de retorno, Paulo Hutzen. Teve o prazer também de pilotar a Maserati 111. Olha que bela imagem captada na reta. Reage o Fernando Poeta, hein? Não se entregou. Tá ele e o Daniel Seolino numa briga de foice ali. São carros da Turismo Classe 4. Vale a briga entre estes dois carros. Quer dizer, tá valendo a briga direta ali na liderança da Classe 4. Lembrando que na categoria também tem o Audi A3 do Wagner Amorim e do Carlinhos de Andrade. Aliás, o carro do Wagner Amorim e do Carlinhos de Andrade é um carro de Turismo Classe 4, mas está inscrito na Classe 1. Está inscrito na Classe 1. Vitor Aneres, equipe Motorcar, especialmente convidado. Esse rapaz treinou bastante, até isso é comentário do preparador, chefe de equipe, que foi o Sérgio Maninho Cardoso. Vem para boxe o hardcore. Momento da janela. Está aqui o pit na equipe do Wagner Amorim, que eu estava falando deles, do Wagner e do Carlinhos de Andrade. Está aí a Ferrari a embarcar o Giovanni Bianchessi, piloto que foi convidado para o time. Está aí, garoto, grande Giovanni Bianchessi, para o orgulho do Itamar Bianchessi. No Ford Fusion, piloto titular Anderson Toso, a equipe Conrad. Pit na Bertual Racing, vai embarcar o Finardi. Está aí sendo afivelado, trabalho da equipe Bertual. Está aí a Motorcar trabalhando. Vitor Aneres permanece, piloto. Foi o cavaleiro solitário, o Vitor Aneres, na classe 3.
Daí o carro da escolinha, o golzinho número 11, da Escola Gaúcha de Pilotos, levando 2 novatos, perdão, que tiveram problemas nas últimas voltas em Guaporé, acabaram capotando o carro, aprenderam muito na primeira etapa do Campeonato Gaúcho e vão fazendo uma boa prova. E Dal Bosco e o Matsu são os pilotos do professor Ayrton que estão enfrentando aí aquilo que lhe foi ensinado, agora está sendo encarado na prática. Tiveram acidente em Guaporé, exatamente, era sobre isso que eu falava. Aí a Maserati 111, o Logos 51, essa turma incansável, os guaporenses. E os guaporenses estão tomando conta. São 3 carros de pilotos guaporenses nesta edição do Campeonato Gaúcho de Endurance. Pilotos que tradicionalmente participam muito bem e que em casa levam muito a sério a responsabilidade de vencer em casa frente ao seu público. E lá em Guaporé o bicho pega também no Gaúcho de Endurance. Sua torcida entusiasta acaba levando os pilotos guaporenses sempre a bons resultados. Teria na imagem o belíssimo Ford Fusion, Turismo Classe 4 Ford Fusion. Aí o Vitor Aneres. Esse rapaz, era isso que eu queria complementar. Vitor Aneres é campeão brasileiro, campeão mundial de maratona. Não estou brincando não, Marcos Mosqueta. Fisicamente, talvez o melhor preparado entre todo o grupo de pilotos. Mas era isso que eu falava que eu queria complementar. O Maninho Cardoso me falava nos bastidores que o Vitor Aneres treinou muito, trabalhou muito até que se sentisse competitivo, Marcos. No dia que se sentiu competitivo, segundo a declaração que me foi dada pelo chefe de equipe, que é o Maninho Cardoso, quer dizer, essa informação tem olha a rodada aqui da Maserati, tem um cunho oficial, entendeu? Ele, quando se sentiu competitivo, ele disse: bom, Maninho, agora chegou a minha hora. E tá aí o trabalho desse cara que é um atleta de alto nível, e agora mostra o seu talento também no automobilismo. Olha a briga aqui dos golzinhos. Márcio Martins e o golzinho da Escola Gaúcha de Pilotos, uma das maiores escolas de pilotagem do Brasil. Pilotos, alunos de todo o Brasil têm procurado a escola. Falando em escola, e escola é para isso. Está aí a rodada do carro, hein? Felizmente sem consequências mais sérias, além do ponto, de certa forma, perigoso aqui, embora na parte interna, mas fica numa posição, uma parte do carro ainda dentro da pista. Esse carro também, outra estreia, o carro do Eduardo Tomedi, do Antônio Soares e do Michael Soares. Pai e filho, Antônio Soares e o Michael Soares. O Eduardo Tomedi, companheiro, colega do velho Perna nas provas do kartismo. O Eduardo Tomedi hoje aí é responsável pelo site Curva 1. E para mostrar o seu respeito, o respeito que ele tem por esse nome, Curva 1, ele já, uma capotagem eu já vi dele na Curva 1, mas me parece que já virou mais vezes ali. Olha o líder, hein? Olha o trabalho, tá aí o Finardi. Outro velho conhecido nosso, né, Marcos Mosqueta? Alexandre Finardi, já conhecemos esse piloto há muitos anos, já desde o tempo da Brascar, né? Se a memória não nos trair, o Alexandre Finardi é um piloto já com muita experiência em categorias de protótipo, em provas de endurance. Falando em Tomedi, Soares e Soares, está aí a dificuldade com o Spider número 8, estreia desse time no Gaúcho de Endurance. Estreia na temporada, a temporada de estreia. Finardi a bordo do MCR Classe 4, carro da Classe 2, né? E que vai dominando na categoria geral aí. É fita azul. Azul como carro, contorno tranquilo do Finardi. O ritmo, nesse momento, era mais tranquilo na ponta. Aí o Pedrinho Ávila, vem lá de Rio Grande, o Corsinha 54, outro cavaleiro solitário. Vem fazendo grande prova. O Pedrinho Solitário é bom. O Pedrinho Ávila vai mantendo um ritmo muito constante e vai aparecendo na prova. Já vai aparecendo entre os pilotos que despontam para vencer na Turismo Classe 5. Com o Corsinha 54. Vem com pouca estrutura, o Pedrinho Ávila, mas vem com a estrutura fiel.
Tá aí o trabalho. Giovanni Bianchessi impôs um ritmo impressionante esse garoto a bordo da Ferrari. Durante alguns momentos, na segunda janela, o Giovanni Bianchessi chega a assumir o comando geral da prova. Fez uma recuperação impressionante, Giovanni Bianchessi. Ele busca a Ferrari, que praticamente tinha o seu resultado de certa forma comprometido. O garoto Giovanni Bianchessi impõe um ritmo alucinante e usa Marcos Mosqueta o espaço de janela até o último momento. Foi uma jogada, um risco corrido pela equipe, entendeu? Com certeza eles correram risco até o último segundo. Mas quem conhece o Itamar, quem conhece o piloto Giovanni Bianchessi, eu sei que esse menino é capaz de arriscar os segundos que restam para fechamento de janela e coloca a Ferrari na ponta. Nesse momento da prova, a Ferrari é líder, na geral. E é um turismo classe 4. Tá aí o Vitor Aneres. A gente percebe, é um cara saudável, tá bem preparadinho, dão ali um suplemento para ele, né? Hardcall a bordo do MCR 96, responsa para o piloto de turismo, aí Hardcall Júnior, agora a bordo de um carro muito mais rápido, com reações muito mais rápidas, muito mais traiçoeiras, dividindo o comando desse carro com o Eduardo Satinho Espírito Santo, filho do velho Sati. Aí o Tuxo no comando do pit da Maserati. Jefferson Poole, Wilson Júnior e Paulo Rutzen. Agora sim, veio para o pit o Giovanni Bianchessi. Só que a equipe já informou o Bianchessi: a gente está na ponta, entendeu? Só que a equipe passou algum trabalho ali. Fora da prova aqui o Márcio Martins, hein? Golzinho 53 da classe 5. E exatamente esse safety car em função daquela dificuldade ali vivida pelo Márcio Martins. Está aqui o Márcio Pimentel trazendo o Márcio Martins no reboque. Enaltecendo também o trabalho do Márcio Pimentel, além de administrador do autódromo, de sucesso. O Márcio Pimentel trouxe sucesso, trouxe vida jovem, trouxe vida noturna ao Autódromo de Tarumã, com o evento que é o Racha Tarumã. E mais a reforma, que agora está em atividade, entendeu? O trabalho do Márcio coroado de sucesso, mas esse sucesso se deve ao trabalho do Márcio e de toda a equipe, que é uma equipe abnegada, uma equipe que se mantém constante, se conhece as mesmas carinhas que hoje trabalham em Tarumã, entendeu? E não custa nada, e eu acho que é merecido esse jabá pro Márcio, que com a experiência toda, ele é o carro de resgate, velho. Então é importante para o piloto, para o andamento de uma prova, a gente ter um responsável pelo resgate que saiba o que está fazendo, entendeu? Um cara que já foi piloto, tem experiência fantástica, conhece muito corrida, e a pilotada confia nele, entendeu? A pilotada sabe que o Márcio vai saber se esconder. Dificuldade aqui no Ford Fusion, hein? Então a gente tem que contar com gente que conhece. Dificuldade no carro da equipe Conrad. Uma pena e uma sorte para a Ferrari, que vinha numa briga direta com esse carro. Quem está tranquilo na ponta, Darcy Marini, assumiu o comando do MCR. Embora a equipe se chame Bertual, hoje o piloto titular, devido ao tempo, devido à experiência, devido à parceria que ele teve com o Paulinho Bertual, eu posso garantir que hoje o piloto titular, eu digo isso por minha conta, hoje o piloto número 1 da equipe é Darcy Marini. E olha, para mostrar isso, o Darcy Marini estabelece, com a corrida ganha, o Marini estabelece, porque ele recupera a colocação em cima da Ferrari logo após os carros cumprirem a segunda janela. Ele reassume o comando da prova e impõe um ritmo alucinante. Darcy Marini acaba estabelecendo ainda o recorde de prova na volta número 118, durante o início da sua tocada. Ele já de início, ele mostrou que o carro podia andar aquilo, andar mais do que os seus companheiros já tinham andado, mas ele continuou impondo esse ritmo. Darcy Marini é um piloto extremamente rápido, competente, e mostrou com isso que não queria a companhia de ninguém. Ele botou o pé na ponta e com certeza botou com segurança, porque ele levou, ou pelo menos para não estragar a narração, está levando o MCR 4 da Bertual Racing a ponta da prova nesse momento. Aí o 52.
Hein? Carrinho que vem bonito, vem brigando entre os 10 primeiros. O carro do Tamar Peretti, do Glauber Xisté e do Gilvan Daloglio. São terceiros colocados na categoria 5. Vem brigando bonito. Vem, quando eu digo bota entre os 10 primeiros, vem bonito na briga, hein? Bela prova, hein? Vitor Aneres, entre os 5 primeiros colocados com um Spider. Na classe 3, o Vitor Aneres. Vai liderando na classe 3. Foi absoluto nessa categoria o Vitor Aneres. E teve concorrência do Spider número 8, o Tomé de Soares e Soares, que já abandonaram. Teve concorrência também de quem abandonou cedo, o carro 0 de pontos, do Celso Ponzoni e do Juliano Fantin, né? Teve concorrência e vai segurando a onda aí. Mais uma boa imagem captada. Abrindo espaço, indo embora. Paulão Bertual. É verdade. Esse termo a gente pode aplicar para os nossos Paulinhos, viu? Aliás, tem outro Paulinho que, na verdade, o adjetivo deveria ser Paulão. Paulão Bertual e Paulão Roerde, que é outro piloto que eu sinto muita saudade nessa categoria. Paulinho Bertual, inoxidável Paulão Bertual. Falecido o Paulão Bertual. De tanta saudade, deixa um legado histórico, deixa o nome de uma equipe. E isso fica eternizado no nosso automobilismo, Marcos Mosqueta. A gente acaba vivendo durante a nossa trajetória coisas que vão entrando para a história. Então a família Bertual, hoje a equipe Bertual, chefiada já... o pioneiro, o vovô Aristides, que hoje vê o seu neto aqui, o Felipe Bertual. Então a equipe Bertual hoje, a família Bertual é uma equipe Bertual, é uma grife do nosso automobilismo. Inaugurado, pioneiro, o vovô Aristides Bertual. E agora reúne lá no céu, né, o seu filho Paulinho. E a gente fica aí muito feliz com a presença ainda do Aristides Bertual e dessa equipe. Impressionante. Volta para a box o carro de Soares e Eduardo Tometti. Dia difícil, sem dúvida, dia difícil para eles. Mais uma entrada de reta, mais uma vez a reta cheia. A bandeira azul às vezes come lá na ponte da direção de prova. Invariavelmente se trabalha muito naquela ponte. E agora é a vez do Alexandre Silveira pilotar a Ferrari, entendeu? Vai mantendo a boa recuperação que foi conquistada pelo Giovanni Bianchessi, entendeu? Vai fazendo um trabalho inteligente a equipe da Ferrari número 18. E trabalho inteligente é fundamental em provas de endurance. Daí o Audi, Wagner Amorim e Carlinhos de Andrade, entre os 5 primeiros, hein? Em uma belíssima 4ª colocação, o Audi de Amorim e Andrade. Carlinhos de Andrade é outro que não pega ferrugem. Grande Carlinhos. Na ponta, Darcy Marini. Última volta. Será que vem na pontinha dos dedos o Marini? Olha, eu acho. Agora eu até acredito, viu? Aí tá o Felipe Bertual comemorando a Bertual Racing. Belíssima vitória do MCR número 4. É um carro da Protótipo Classe 2. Vence na geral fita azul nas 3 horas de Tarumã, segunda etapa do Campeonato Gaúcho de Endurance nesta temporada 2012. Belíssima vitória, sendo recepcionado o Darcy Marini. Está aí ele na imagem, sorridente. Quem vence tem 1000 amigos, Darcy. Está aí o sorriso bonito de quem vence. É bacana, o sorriso de quem vence. E a foto aí com a equipe e com certeza com quem trabalhou muito. O pódio na classe 1, o Audi A3 aí de Carlinhos de Andrade e Wagner Amorim. Aí fita azul, Bertual Racing, Felipe Bertual, Darcy Marini e Alexandre Finardi. Festa com a criançada no pódio, vencedores na geral. Aí na classe 3, o Vitor Aneres, no degrau mais alto do pódio. Belíssimo trabalho desse piloto. Turma da Ferrari aí na Turismo Classe 4, Giovanni Bianchessi, Alexandre Silveira e Fernando Poeta. Bonito pódio, belíssima vitória da Ferrari na Classe 4.
Na classe 5, o Cavaleiro Solitário, Pedrinho Ávila, leva o troféu de primeiro lá para Rio Grande, fica devendo o camarão para o velho Pela. Eu agradeço mais uma vez a audiência, o carinho que eu recebo de todos vocês, desejando aí que vocês curtam bastante este DVD que é feito por quem gosta muito de velocidade. Tchau para todos e até a próxima, se Deus quiser.